Oi, pessoal. Bom, continuando então o nosso módulo 2 de TCC1 sobre elaboração do projeto escrito. Vamos agora para a aula 2, onde vamos falar dos elementos textuais e pós-textuais, tá bom? Bom, elementos textuais são os elementos do texto, né? Obviamente. Constam a introdução, o desenvolvimento e a conclusão. Nessa ordem, obviamente, simples assim, tá? Todo trabalho vai ser dividido em seções que estabelecem um sistema de numeração progressiva do texto. Toda seção, pessoal, capítulo, tem que ser numerado de modo que vai expor o conteúdo em uma sequência lógica e interrelacionada. A gente brinca que um texto, por mais que ele é científico, já tem as partes definidas, ele tem início, meio e fim. Tem que fazer sentido, pessoal. Vocês têm que partir de uma ideia, desenvolver essa ideia, concluir essa ideia. Não pode ficar ponta solta. É igual um filme bom, né? Um filme bem feito. É aquele filme que não fica nada solto, tudo tem ligação e tem uma história reta, né? Completinha. Então, o TCC de vocês funciona do mesmo jeito, tá bom? Divisão utilizada em TCC1 e TCC2. É a mesma que vocês vão usar nos textos. Introdução, revisão bibliográfica, materiais e métodos, resultados e discussão e conclusão, certo? Essa é a divisão que eu quero que vocês usem. Obviamente que resultados e discussão e conclusão não são abordados no texto que vocês entregam em TCC1, apenas no texto final. Mas tem que seguir essa ordem aqui, tá bom? Introdução. É a primeira parte do texto, tá? Nela devem constar a delimitação do assunto tratado e os objetivos do estudo e suas razões de elaboração, além de outros elementos que são relevantes para situar o tema do trabalho. Introdução, pessoal, é a explicação inicial do que você fez no seu TCC, certo? E tem que mostrar essa explicação, a importância do trabalho, por que você está fazendo esse trabalho e os objetivos que você busca alcançar. Então, ela tem que ser elaborada de forma clara e concisa, de modo que o leitor penetre na problemática abordada para se familiarizar com os termos e limites da pesquisa. Tá bom? Então, a introdução ela serve tanto para você vender o seu peixe, a pessoa muitas vezes lê, né, se ela passa do resumo, ela dá uma lida na introdução para ver o tema que você abordou. Certo? Então, muitas vezes ela é feita com uma análise de crítica. Lembrando que a introdução, como o próprio nome indica, ela só introduz o assunto e os seus objetivos. Nela não constam resultados nem nada, apesar de que eu dou a dica de vocês de escrever ela no final. Quando vocês terminarem o texto, deixem para escrever a introdução e os seus resumos no final. Porque você já vai estar tão familiarizado com o texto, após escrever ele, que vai estar fluindo muito mais fácil do que escrever uma introdução de um texto inteiro ainda que você tem que fazer. É uma dica pré-escrita mesmo, tá? Bom, lembrando que introdução não é resumo, já que ela não consta nem resultados, nem o que você conseguiu. Ela também não consta parte experimental, a não ser que você só cite o tipo de experimento e por que ele é importante, tá? Mas não o que você fez, como você fez. Ela também não tem metodologia, não sei, novamente, se for só algo teórico, para ressaltar a importância de usar aquele método, por ele ser inovador, por ele ser diferente, ou por nunca ter sido feito daquela maneira. E a introdução não tem conclusões, tá bom? Nada disso tem na sua introdução. O que eu recomendo para vocês entenderem a introdução? Leiam introduções de outros TCCs, certo? De trabalhos que vocês conheçam, de colegas de vocês. Vocês vão ver que a introdução é aquela pincelada inicial, né? É a abertura do trabalho de vocês, igual a abertura de uma palestra, a abertura de um show. Ela que dá início aos trabalhos, tá bom? Então aqui um exemplo de introdução que fala, nos últimos anos, população brasileira, então uma visão geral, falando das incertezas do cenário econômico, e aí fala do setor lácteo, que é um trabalho voltado para laticínios, e por que ele é importante, tá bom? Introdução não precisa ter 10, 20, 30 páginas, obviamente. Honestamente, para um TCC, eu acho que uma introdução de 2 a 3 páginas está excelente, tá bom? E seria isso para resumir. Lembrando que ao término da introdução, vocês têm que apresentar os objetivos, os quais são divididos em 2, tá? Objetivos gerais e objetivos específicos.
O objetivo geral é o que você resume o que você quer para o seu trabalho, o que você busca. Dificilmente ele vai ser um, talvez em média são 2, 3 objetivos. E então você quebra esses objetivos em objetivos específicos, tá bom? Um exemplo. Um trabalho que foi feito secando espirulina, camu-camu e bagaço malte por janela de retratância, secador rotatório, infravermelho, micro-ondas, e avaliar o impacto dessas metodologias, certo? Isso aqui, ó, dentro do que foi exposto, é o nosso objetivo principal. Um resumão do que eu busco com o meu trabalho. Com objetivos específicos, eu estou detalhando. Olha o que ele falou. Avaliar o impacto de variáveis de cada metodologia de secagem, verificar efeitos dessas metodologias em compostos bioativos, aí ele falou quais compostos, fenólicos, flavonoides, ácido cítrico, definir a melhor técnica para a espirulina e a viabilidade no uso do camu-camu e bagaço. Então, a ideia dos objetivos são essa, pessoal. Você fazer um parágrafo dos seus objetivos gerais, o que você busca encontrar, e então detalhar ele um pouco mais na forma de objetivos específicos. E aí está bem separadinho, bem definidinho, né, após um texto de introdução, o que você vai buscar com o seu trabalho. Bom, revisão bibliográfica é uma das partes muito importantes do seu texto, tá bom? É isso mesmo, né? Só que hoje vocês fazem virtualmente. É correr atrás de referência, ler artigo, ler livro, consultar trabalhos, pesquisar trabalhos parecidos com os seus, ver os resultados que eles encontraram, ver em que isso pode interferir ou não no seu trabalho. Tudo isso está relacionado com a revisão bibliográfica, tá? Ela também é chamada revisão da literatura, pois tem como objetivo reunir, analisar e discutir informações já publicadas, com o objetivo de fundamentar teoricamente o objetivo de investigações do trabalho. A revisão bibliográfica, pessoal, é a base teórica do que você está fazendo, certo? E olha que interessante, o seu trabalho, depois de pronto, ele vai virar uma base teórica para os próximos trabalhos que virão depois dele, certo? Então, o intuito de uma revisão bibliográfica bem feita é mostrar o quanto você consultou e fundamentou o seu trabalho e o quanto ele é relevante para ser usado depois que você terminar ele, depois que você defender seu TCC. Então, é interessante que todo o assunto abordado no TCC tenha alguma fundamentação teórica, a qual deve ser apresentada nessa sessão. Recomendo, dividam a revisão bibliográfica em tópicos, de acordo com a importância. Se você vai fazer experimento com um alimento, fale tudo que você achar sobre aquele alimento, depois fale tudo sobre a metodologia do experimento, trabalhos que fizeram experimentos parecidos, dê uma base. Por quê? A revisão bibliográfica é algo que está preparando o leitor, né? Coloquem-se sempre no lugar do leitor. Muita gente às vezes, vou pular a revisão direto para os resultados. Mas é ela que explica o resultado que você encontrou muitas vezes. Ou o quanto você agregou no trabalho, baseado nos outros trabalhos anteriores dele, tá bom? Então façam com bastante carinho a revisão bibliográfica de vocês, tá? Ela tem que ser bem detalhada, bem divididinha, direta também, sem muita enrolação, obviamente. Expliquem o que vai agregar ao trabalho de vocês, certo? Tudo que você fazer na prática tem alguma fundamentação teórica, você vai garantir uma revisão bem feita. Tá bom? Como eu organizo? Primeiro, recomendo que vocês selecionem estudos ou pesquisas que se relacionem com o tema de vocês. Então, definido o tema, definido o orientador, vai fazer revisão bibliográfica primeiro. Perca um pouco de... A gente não perde tempo, né? Mas ganhe tempo fazendo isso, tá bom? Peguem vários artigos, vão salvando uma pasta no computador de vocês. Tudo que for relacionado, muito relacionado, pouco relacionado com o tema de vocês, tá? Por exemplo, eu vou usar microalga, espirulina no meu trabalho. Pesquisa tudo de microalga, tudo de espirulina e salva esses artigos, guarda numa pasta para você estar lendo eles depois, tá bom? Feito isso, vocês vão sintetizar as ideias ou resultados dos estudos e pesquisas de forma a destacar o que for relevante. E é por isso que vocês vão gastar tempo. Vocês vão ler vários artigos, pessoal, no mínimo para um TCC bem feito, uns 30 artigos, e eu estou dizendo um TCC experimental, tá? TCC que é só revisão, para ser bem feito, eu recomendaria uns 40, 50 artigos
bem escritos, de fontes boas, tá? Para garantir um trabalho bem feito. É uma opinião pessoal minha. Tem gente que entrega TCC com 2, 3 referências bibliográficas. Isso é um absurdo, tá bom? Então caprichem, principalmente pela facilidade de acesso que vocês têm hoje aos artigos, tá bom? E aí, então, separando os mais relevantes, vai anotando. O que eu fazia nas minhas revisões? Eu ia anotando no próprio nome do artigo, porque muitas vezes, às vezes, você precisa ler ele de novo. E o que ele tem? Ó, esse artigo fala disso, disso. Esse outro artigo fala daquilo e daquilo. E vai separando e já deixando ele para ser o real oficial, digamos assim, do seu texto. Isso ajuda bastante. Compare resultados dos estudos, tá bom? Se você for pegar um artigo que fez um trabalho parecido com o seu, compare o seu resultado com o dele, tá bom? O resultado dele vai ser um guia para ver se o seu resultado está dentro ou não, ou para você questionar e melhorar aquela análise. De qualquer forma, é interessante essa comparação. Lembre de estruturar a revisão em tópicos, como eu falei, de modo a favorecer sua redação e leitura. Comece a sua revisão do tema mais geral relacionado ao seu TCC e vão chegar no tema mais específico. Mais uma vez eu vou usar o exemplo da secagem, pessoal, que é a área que eu trabalhei, mas é para vocês entenderem. Por exemplo, eu fiz secagem em micro-ondas. Então eu comecei minha revisão falando o que é secagem, depois detalhei secagem, vários tipos de secagem, sua importância, e depois aprofundei na secagem em micro-ondas. Então eu brinco que é como uma pirâmide invertida. A base é o mais geral que você pode falar, e então você vai especificando dentro desse tema até chegar no que você está fazendo realmente, tá bom? E, obviamente, de forma objetiva, para a pessoa ter uma base teórica e entender o que ela está falando, tá bom? Perdão, entender o que você está falando no texto. E lembrem sempre de encerrar a revisão com o agrupamento e resumo dos pontos mais importantes revisados e relacioná-los com os objetivos do seu trabalho. Isso aqui é uma dica, que é o seguinte, pessoal. No momento que vocês terminaram um tópico da revisão, ou a revisão como um todo, coloca lá um parágrafo que relaciona com o seu objetivo, certo? Visto o que foi apresentado, então, visto o que foi apresentado na nossa revisão, o objetivo que buscamos vai estar fundamentado por isso, por isso, por isso, certo? Algo desse ponto, só para dar aquela fechada boa na revisão. Porque às vezes dá uma quebrada, às vezes você está lendo um TCC, o cara faz toda a revisão e de repente, pum, ela termina, ela não tem uma conclusão. Por que você fez aquilo, ou por que falar sobre aquilo na revisão é importante. Então eu recomendo que vocês façam isso, tá bom? Um parágrafozinho, nada demais, para poder estar concluindo o trabalho de vocês. Da revisão bibliográfica, obviamente. Bom, a busca por referências, pesquise tudo sobre o tema, artigos, livros, revistas científicas, jornais científicos, sites, eventos e outros trabalhos acadêmicos, tá bom? Busquem outros TCCs, dissertações de mestrado, teses de doutorado, tudo que vocês puderem achar sobre o tema. E lembre-se de não procurar apenas referências em português, tá bom, pessoal? O que seria o TCC perfeito? Todos os artigos são internacionais. E aí fica livros, TCCs, dissertações e teses em português. Seria perfeito. Mas não é desmerecendo. É porque, em geral, o artigo internacional é um artigo que passou por uma melhor avaliação, ele foi equiparado, passou por um tempo de elaboração para poder ser publicado. Em comparação, por exemplo, com um artigo em português de um evento local. Certo, pessoal? Por exemplo, lá em Uberlândia tem a Jornec. Não desmerecendo nenhum trabalho de Jornec. Mas óbvio que um artigo internacional do tema é muito mais completo que um artigo de semana científica, por exemplo. Então isso vocês têm que pegar o melhor das referências. Por que isso, professor? Porque já que vocês vão ter que ler várias referências, peguem as melhores possíveis, para não perder tempo com referência que não é tão boa, tá bom? Então, se possível, busquem artigos internacionais. Vai agregar muito o trabalho de vocês, tá? Lembrando que cada afirmação ou citação mais geral é interessante que venha de, no mínimo, 2 fontes diferentes. Tudo que você falar que for mais geral sobre um tema, de maneira teórica, não usa só um artigo, usa pelo menos 2. Isso vai agregar muito a qualidade do seu texto, tá bom? Garantindo que você leu em mais um lugar para poder estar fazendo aquela afirmação.
E óbvio que foque no seu período inicial em ter uma boa fundamentação teórica, pois isso vai te auxiliar quando for a parte experimental. Se você fizer uma revisão bibliográfica bem feita, pessoal, quando vocês chegarem, né, no resultado na parte experimental, vocês vão saber qual artigo teve um resultado parecido e vai te ajudar a fundamentar seus resultados. Porque é muito complicado você fazer um experimento, ter um resultado, e aí tem que fazer uma outra revisão para poder justificar o resultado que você encontrou. Tá certo? Então, façam com bastante carinho a questão da revisão, porque ela vai agregar muito ao texto de vocês. Sites para uma boa busca por referências, tá? O repositório da UFO tem bastante material, TCC, dissertação, tese. O Google Acadêmico é um guia muito interessante, porque ele mostra para vocês todos os artigos, inclusive internacionais, de conhecimento público. Lembra que o Google, basta entrar em Google Acadêmico, eu estou deixando o link para vocês, mas basta pesquisar no Google normal com o Google Acadêmico, que ele já abre, ele pesquisa trabalhos por ano, por autor, uma pesquisa bem interessante e pouca gente conhece essa ferramenta, tá bom? Temos também o Periódicos CAPES, que a CAPES fornece vários trabalhos completos de revistas lá, ajuda bastante. E temos também o Science Direct, que é uma revista central que junta várias outras revistas internacionais. A maioria das revistas bem classificadas publica lá. Lembrando que o Science Direct da sua casa você não vai ter acesso, porque os artigos são confidenciais para público, né? Mas se você acessar pela UFO, tá bom? Principalmente quando voltar à aula presencial e ir lá para a biblioteca, vocês conseguem abrir todos os artigos em PDF. É algo que a gente fazia muito, né? Quando não tinha... não tem como fazer a revisão de casa, muitas vezes, tá? No caso da pandemia, vai ter outras alternativas de vocês pesquisarem. Todas essas aqui são válidas, mas eu também vou passar algumas para vocês de artigos depois. Posso estar passando para vocês estar consultando. Mas, de maneira geral, o interessante é você baixar todos os artigos que precisa, no local que tem acesso, como a UFO, e então levar para casa para poder fazer a leitura. Esse é o que vocês vão fazer e, principalmente para o TCC2, vai ser bastante interessante quando as aulas presenciais voltarem. Certo? É o Science Direct. Bom, materiais e métodos. É a seção do trabalho onde você vai detalhar os materiais utilizados, procedimentos experimentais, técnicas de análise e as suas referências e qualquer outra informação que permita ao leitor reproduzir a metodologia utilizada. Óbvio, pessoal, materiais e métodos são para TCCs experimentais. O objetivo dessa seção é você explicar como você fez, as análises que você fez, e aí elas têm que ser referenciadas, porque ninguém aqui está inventando a análise do nada, certo? Então tem que ser de onde vocês tiraram. E vai ser um guia quando alguém quiser reproduzir o que você fez. Um trabalho que está baseando no seu quer fazer o mesmo experimento. Ele vai ler lá em materiais e métodos como você fez, certo? Então essa é a função dessa guia. Lembrando que para uma boa organização ele tem que ser dividido também em tópicos e sessões. E materiais e métodos, pessoal, é um local onde imagens e fotos vão enriquecer muito o conteúdo. Se tem um equipamento, tira foto do equipamento, certo? Um sistema de análise, um equipamento analítico, né, que você especificou só para fazer análise, tira foto lá do material seu colocando em análise. Não tenham receio, tá bom? Lembra que o TCC de vocês agora ele é virtual, não é mais impresso. Ele é digital, perdão, não é mais impresso. Então, caprichem, coloquem bastante coisas, inclusive para ajudar as pessoas a entender a metodologia que vocês utilizaram, tá bom? Então, por exemplo, se vocês vão usar algum material, aqui ó, microalga, espirulina platense, fotos da microalga, tá certo? Você usou uma estufa e um medidor de atividade de água para medir a umidade e atividade de água, respectivamente. Coloca a foto dele, especifica certinho, tá bom? Como você usou sua matéria-prima, você precisou preparar uma polpa para fazer a secagem. Então coloca aqui a sua polpa, tira a foto dela. Isso, pessoal, enriquece muito o seu trabalho e ajuda, inclusive, quem está lendo, até um acesso visual àquilo, certo? Uma familiaridade pessoal com aquilo que está lendo, tá bom? E os resultados e discussão. O objetivo dessa sessão é mostrar de forma organizada os resultados obtidos
discuti-los e comparar com outros trabalhos presentes na literatura. Esse é o objetivo. Muita gente escreve essa seção, só os resultados, não discute e pronto. Ah, achei isso, isso, isso e pronto. Não. Você bota os seus resultados, não esqueça, tem a discussão. Encontrei o resultado por isso, por isso, por isso. Fulano, em 2015, achou um resultado parecido com o meu. Obviamente, tudo na linguagem técnica, né, pessoal? O trabalho tal tem um resultado semelhante ao que foi encontrado. E faça isso nos resultados também, para garantir que o resultado seu ele é algo novo que você produziu, mas que ele é fundamentado em alguma teoria. Usem gráficos e tabelas, porque isso auxilia muito na redação e compreensão. A sessão de resultados e discussão é a hora de você colocar todo gráfico, tabela, representação, tá? Não só texto puro, é a hora de você estar usando isso. E em TCCs experimentais é interessante que ocupe entre 40% a 50% de todo o conteúdo escrito. O que quer dizer isso? Meu TCC deu 80 páginas, pessoal, 40 tem que ser de resultado, certo? Do conteúdo escrito, tá bom? Tirando capa, sumário, daquele conteúdo lá que começou a introdução e vai terminar na sua conclusão, metade, né? Metade tem que ser, pelo menos, de resultados e discussão para o seu TCC ficar bem fundamentado também. Tem gente que vai enchendo linguiça em referências e, de repente, os resultados têm 4, 5 páginas. Não compensa, certo, pessoal? É um TCC mal feito. Se você for fazer TCC experimental, repito, 40% a 50% do seu conteúdo escrito, texto mesmo, tem que ser resultado e a discussão deles, tá bom? E cuidado com a expressão, eu vi isso muito em apresentações, tá, pessoal? Não conseguimos, deu errado, não tinha condição de realizar experimento. Tem gente que coloca isso no texto escrito. Vocês vão colocar o que vocês fizeram e os resultados que encontraram. Ponto. Certo, pessoal? Qualquer limitação tem que ser muito bem escrita para não dar essa intenção. Isso aqui, é um caráter negativo do seu trabalho. Eu já vi gente falando isso na apresentação. Ah, mas a gente fez isso e deu errado. Bom, se deu errado, você não coloca no texto. Simples assim. Descarta. Tá bom? Então, muito cuidado para não se auto-sabotar no seu texto. Exemplos. Está aqui, todo resultado dividido em seções, tá? Que tem uma linha de raciocínio também, né? Vai dos mais simples até o maior detalhamento. Tabelas para representar os resultados de vocês. Gráficos, né? Do mais variados tipos, dependendo do que vocês forem trabalhar. E, obviamente, revisem os gráficos. Coloquem gráficos com boa qualidade de imagem, certo? Para não ter nenhum susto aí, nem nada. De você for lá fazer um gráfico, colocar no seu texto e aí quando você salvar lá em PDF, ele ficar com a qualidade terrível. Então, tenha muito cuidado, né? Pesquisem sobre isso para montar certinho, para ter um trabalho bem elaborado. Bom, e a conclusão, que é o fechamento do trabalho de vocês, ela deve reafirmar de maneira sintética a ideia principal e os pormenores importantes do estudo ou pesquisa, respondendo ao problema inicial, via de regra, lançado na introdução. Conclusão, pessoal, no máximo uma página. É o fechamento do texto mesmo, tá? Você reafirma tudo que encontrou, qual a relação do objetivo, você atingiu o seu objetivo, como isso foi feito, né? O objetivo foi atingido por isso, por isso, por isso, com o resultado que vocês encontraram. Pronto. Nada de detalhar mais. Detalhar resultados você faz lá em resultados e discussões. A conclusão responde à pergunta: os objetivos foram atingidos? Sim. Como? O que eu encontrei? É isso. Tá bom? Lembrando, né, que os seus objetivos e respostas encontradas. Tudo isso está na conclusão. Resultados, tem muita gente que põe todos os resultados na conclusão. Não, só os resultados finais ou mais relevantes, certo, pessoal? Lembrando que ela também tem um parágrafo de abertura e o parágrafo final da sua conclusão é o fechamento final do seu trabalho, certo? Conclusão é muito interessante também, que muita gente que vai pesquisar com pressa, ela vai ler muitas vezes o abstract, né, o resumo do seu trabalho, passadinha na introdução e já vai direto na conclusão para ver se você atingiu. Porque uma conclusão bem escrita vai despertar o interesse para ele aprofundar naquele trabalho ou ir para o próximo, certo, pessoal? Lembrando que o nosso objetivo é que o nosso TCC seja tão bem feito para ser referência para outras pessoas. Por isso, uma conclusão bem feita também.
Tudo bem? Na conclusão, então, devem constar as deduções que você tirou dos resultados do trabalho ou que você levantou ao longo das discussões do assunto, as principais contribuições proporcionadas pelo seu trabalho, dados quantitativos, ou seja, resultados, mas que não sejam resultados finais relevantes, não devem aparecer na conclusão, nem muito menos dados passíveis de discussão. O que quer dizer esse parágrafo, pessoal? Esses dados quantitativos, que não sejam resultados finais, ou que estão abertos para discussão, você põe em resultados de discussão, certo? Resultado ruim também, você não põe em lugar nenhum no trabalho. Descarte, né? Coloca os bons resultados. Quando eu estou dizendo resultado ruim, pessoal, é experimento que deu errado, certo? Experimento deu errado, você não coloca ele no trabalho e depois fala assim, eu fiz o experimento novamente e deu certo. Não, você coloca o resultado que deu certo, beleza? Lembrando que o seu texto vai mostrar o que você conseguiu com aquilo. Tá bom, pessoal? O autor do trabalho deve também apontar limitações e problemas encontrados e sugerir temas para futuras pesquisas ou estudos. Isso é muito interessante. Aí sim, nesse momento, você pode falar que teve alguma limitação pelo material, ou que o seu material abre um leque para aprofundar mais, e quais outros trabalhos, se você fosse fazer mais TCCs daquele assunto, você recomendaria. E, obviamente, que sugerir temas baseados nos resultados que você encontrou, justamente para incentivar novas pessoas a estarem pesquisando sobre aquilo. Tá bom? Então, aí, conclusão, no caso, um trabalho de iogurte. Então, fala os resultados que foram encontrados, o comportamento do fluido, a composição e como ela interferiu na viscosidade, e o parágrafozinho fechando, que foi possível concluir, que eles são fluidos pseudoplásticos. Esse trabalho é um trabalho de reologia, então esse era o objetivo, tá? Reologia de iogurte, e que o modelo foi o que mais se ajustou. É isso. Não precisa necessariamente ter resultado numérico quantitativo, a não ser os resultados mais relevantes. Beleza? Bom, fechado isso, vocês vão agora para os elementos pós-textuais, tá bom? Os elementos pós-textuais, eles vão se dividir em referências, glossário, apêndice e o índice, tá bom? Bom, quanto às referências bibliográficas que são obrigatórias, as referências são usadas no texto como elementos que permitem a identificação do material consultado da literatura para a elaboração do TCC. Lembra, pessoal, que você ao longo do texto faz citações que vão alimentar uma lista de referências. São essas referências que quando alguém for lá e ler o seu texto, vai pesquisar. Ó, ele citou que encontrou isso no trabalho de Silva 2012. Quem é Silva 2012? Ele vai lá nas suas referências e dá uma olhada no trabalho, o título dele. Esse é o objetivo das referências bibliográficas, tá bom? Então, além de elas serem informadas na forma de citações ao longo do texto, elas têm que estar organizadas na forma de uma listagem após a sessão de conclusão. As referências são elaboradas conforme a norma ABNT, NBR 6023, para a listagem de referências e a ABNT, NBR 10520, para as citações. Tudo bem, pessoal? Então, essas são as referências de vocês, mas a gente vai dar as referências para as referências, né? Mas a gente vai dar uma passada nelas, certo? Onde eu encontro isso no meu guia? Os capítulos 14 e 15 está muito bem detalhado. Mas vamos dar uma passadinha agora também, beleza? Bom, essas, pessoais, são exemplos de citações. Eu venho no texto e coloco de onde eu tirei aquela afirmação, aquele trecho. Beleza? E isso são referências bibliográficas. É uma lista que eu vou ter o autor que eu citei, por exemplo, né, aqui Araújo, foi citado no texto, provavelmente Araújo e colaboradores 92. Mas quem é esse trabalho? Está aqui todos os autores, o título, a revista de onde foi tirada, volume, página e o ano. Isso são as suas referências, tá bom? Isso é a listagem. Então vamos lá, falar da listagem, que é o elemento pós-textual que a gente está com interesse aqui. Tem que constar todos os documentos citados na publicação ou que foram consultados, tá bom? É a base de consulta do leitor dos trabalhos usados, seus autores, revistas publicadas, capítulos de livro, ano, dentre outras informações. É como se fosse uma biblioteca móvel, tá bom? Que alimentou o seu trabalho. Isso são a listagem de referências. Lembrando que em TCC, essa listagem é feita em ordem alfabética por autor, que é bem tranquilo, né? Você
escreve na formatação adequada e pede para o Word classificar em ordem alfabética, por nome de autor, tá certo? Então aqui um exemplo da listagem de referências. Algumas regras, tá, pessoal? O último sobrenome do autor em maiúsculo, seguido das siglas dos demais nomes. Tanto aqui, ó, Silva CM, certo? Então, o último nome é o que representa o trabalho científico. Neyton Carlos da Silva, Silva NC. Tudo bem? Então, Neyton Carlos da Silva, Silva NC. E seguimos, né, de acordo com o nome do autor. Tá bom? Outras regras. Uso de negrito, itálico ou sublinhado para destacar o título do documento, livro, folheto, periódico, entre outros. Tá bom? Essa regra negrito, em negrito no caso dos TCCs, a gente vai estar usando para a revista ou para a fonte que você pegou, o título do livro. Isso aí basta você estar checando lá nas regras certinho, tá bom? Cada tipo de texto, como eu disse, periódico, livro, capítulo de livro, dissertação, tem um formato de disposição que é detalhado e exemplificado no capítulo 15, certo? Dica que eu dou para vocês, né? Então, qualquer dúvida, basta olhar no capítulo 15. Mas também convém consultar outros trabalhos que citaram essa mesma referência para garantir a sua redação correta, certo? Já adianta bastante. Você tirou esse trabalho no TCC, porque muitas vezes é isso, né? Você pega o TCC de alguém, vai pesquisar, e ele citou o autor fulano. Aí você vai na referência, vê o autor fulano, e lá você já tem como citar esse autor, se caso você for usar ele no seu trabalho, tá bom? A outra dica é interessante que a listagem seja feita sempre em um arquivo separado, e depois de pronta e formatada, adicionado ao texto. Por que isso, pessoal? Se você faz a listagem no outro arquivo, e está lá escrevendo o seu texto, cada vez que você citar no texto, você vai lá e coloca na lista, no outro arquivo. Quando você terminar, você garante que tudo aquilo que estava no seu texto foi citado na listagem. Porque é um erro muito comum e pega muito mal em TCC, em qualquer trabalho, tá? A pessoa cita lá o trabalho do Firmino, 2012, e aí você vai na listagem e não tem o trabalho, certo? E óbvio, tudo que está no texto citado tem que estar na listagem ao final do trabalho. Agora, quanto às citações, tá bom? A citação é a menção no texto de uma informação retirada de outra fonte para esclarecimento do assunto em discussão, seja para ilustrar ou sustentar o que se afirma. Beleza. É simplesmente citar de onde você tirou aquilo, tá bom? Ela pode ser direta, indireta ou citação de citação. A citação, independente do tipo, é o último sobrenome do autor ou nome e sigla da instituição ou empresa. Se você estiver tirando, por exemplo, da Embrapa, de alguma referência do IBGE, é sempre isso que você vai colocar como citação. Os autores, instituições ou títulos citados no corpo do texto devem ser apresentados em letras minúsculas. Já quando eles estão em parênteses, geralmente no final das frases e parágrafos, devem estar em letras maiúsculas, tá bom? Ou seja, eu posso fazer uma citação conforme observado por Santos e colaboradores 2015, no corpo do texto, então ela é minúscula, ou seja, só a primeira letra maiúscula, ou o que foi observado. Terminei minha frase, parágrafo. Abre parênteses, Santos e colaboradores 2015, sendo que todo o nome do autor vai estar em maiúsculo. Essa é a norma, tá bom? Então, quando vocês já forem escrevendo no corpo do texto, já vão colocando suas citações desse jeito, por duas razões. Vocês já vão deixar de acordo com a norma e também já vão estar se acostumando com isso, né? Com essa forma de escrever. Citação direta. É a transcrição textual dos conceitos do autor consultado, também chamada de citação literal. É o Ctrl+C, Ctrl+V, pessoal. Dela eu indico o autor citado, o ano e página do documento. Elas têm que ser curtas, tá bom? Até 3 linhas. E eu coloco entre aspas. Quando elas foram longas, tipo um parágrafo independente, aí tem toda uma formatação. Recuo de 4 centímetros, espaço entre as linhas, fonte menor que a do texto, sem aspas. Tá bom? Aqui um exemplo. Uma citação direta. A capacidade do homem de produzir e ler símbolos deve ser o ponto de partida da estética. Foi tirado de Barbosa, 84. Ctrl+C, Ctrl+V. Cópia igual, tá bom? Ponho entre parênteses, cito o autor, volume e página. Aí não é plágio, beleza? Outro exemplo aqui, tá bom?
Quando eu for citar um parágrafo, em geral, é a questão da formatação que eu falei para vocês. Nesse caso, eu peguei um parágrafo de Ctrl+C, Ctrl+V. Não vou precisar pôr entre aspas. Simplesmente eu coloco ele fora do texto. Estão vendo? Um parágrafo, o parágrafo que eu citei, e aí eu continuo o meu texto, certo? E aí basta colocar de novo, né, o autor, o ano e a página de onde vocês tiraram. Na prática, pessoal, citações diretas não são tão usadas em TCCs, tá bom? Porque pela questão que eu falei para vocês de ser um Ctrl+C, Ctrl+V, e que toda informação que você tem, geralmente você tem mais de uma fonte. Então convém você ler 2, 3 fontes diferentes e aí citar mais de um autor, que fica muito mais completo o seu texto. A gente vai ver como fazer isso daqui a pouquinho, tá bom? A chamada citação indireta é a reprodução das ideias e informações do documento sem, entretanto, transcrever as próprias palavras do autor. O texto lido deve ser parafraseado, ou seja, transcrito com novas palavras, fornecendo as ideias centrais do texto base. Moral da história, pessoal, é a forma mais comum dos textos de engenharia exatas. Você leu, entendeu aquilo e escreveu com suas próprias palavras. Isso é uma citação indireta. TCC são citações indiretas 90% das vezes, tá bom? Aqui um exemplo. Para Saviani, as licenciaturas têm sido desenvolvidas sem considerar problemas psicológicos, demográficos, históricos e econômicos da educação. O autor disse isso, você não transcreveu e ainda deu os créditos a ele. Citação indireta. Tá? Lembrando que citações indiretas não devem constar entre aspas. Nesse caso, a indicação das páginas consultadas é opcional. E eu reforço, tá, pessoal? Citação indireta, só o autor e o ano. Não precisa colocar página nem nada. Página, volume, essas coisas, deixa para colocar só em citação direta, certo? Agora, quando eu tiver uma citação da citação, essa citação de citação ela é apresentada pela transcrição, que pode ser direta ou indireta, de um texto em que o leitor não teve acesso ao original. Nela, a gente vai usar a palavra apude, que significa citado por, tá? Está dizendo que o autor original apude o autor consultado. Exemplo, tenho meu amigo Lucas e vou olhar o texto dele. Lucas citou João e eu não consegui utilizar o texto do João. Eu vou fazer então a citação da citação. João, 2008, apude Lucas, 2018. Certo? Isso é citação da citação. Acontece algumas vezes. O que eu recomendo? O apude só é quando você não encontrar mesmo o texto original, tá bom? Se você encontrar, vai lá e lê o texto original e você cita o texto original, não de onde você consultou aquilo, tá bom? Mas, em último caso, pode-se usar a citação da citação. Quando ela for inserida no texto, você pode usar a expressão citado por ao invés de apude, mas o apude é o mais comum. E apesar de ser uma expressão latina, você não escreve ela em itálico, tá? Porque vocês vão ver nas normas que toda palavra que não for da língua portuguesa é colocada em itálico, e aí, no caso, o apude é uma exceção. Bom, então exemplificando aqui, pessoal, a citação da citação. Aqui, um texto, entre aspas, então uma citação direta, de Berger-Luckmann, 1971, apude, ou seja, pesquisado em Marx Maia, 2008. Isso acontece muito, citação da citação, em obras muito antigas, que são disponíveis, né, na sua forma digital ou muito complicadas de encontrar. Você pode estar fazendo uso da citação, tá bom? Ela pode ser feita de várias outras maneiras, né, como esse exemplo aqui, para Mantelar, de 89, né, apude, ou seja, citado por Marx e Maia, 2008, ou vocês podem usar diretamente a palavra citado por, tá? Lembrando que todas as regras, né, dentro do parênteses ser maiúsculo o nome do autor, fora dele ser minúsculo, continuam valendo. Uma coisa que é importante, pessoal, na referência deve ser mencionada apenas a obra que você consultou, tá bom? No caso aqui, todas elas foram obras de Marx e Maia que foram consultadas. Então, em vez de você citar a obra original, você cita a obra que você consultou. No caso, vai ficar mais simples, tá bom? Vai da sua opção.
Lembrando que o mais importante da citação é você tentar buscar o texto original para aí sim citar ele, tá bom? Mas tem situações que não tem como. Bom, mas como eu escrevo as citações? Então vamos lá. Exemplo, quando eu tenho um autor. Então, na lista das referências tem isso aqui. Bourdieu, Pierre, né, sobre a televisão, Rio de Janeiro, Zahar, 97. Como vai ficar no texto? Para Bourdieu, 97. Ou estudo sobre a relação de poder, a parênteses Bourdieu, todo maiúsculo, 97. Moral da história. O último nome do autor é o nome que você representou lá na sua lista de referências, e seguido do ano, tá bom? Quando eu tenho dois autores, pessoal, em geral no texto a gente usa a conjunção e, tá bom? Mendonça e Maia, o ano e aí a página ou não, por opção, como eu já falei para vocês. Ou eu posso também, no caso, quando eu cito no final do texto, dentro de parênteses, Mendonça, ponto e vírgula, Maia e o ano, certo? Então, ou uso e, se eu estiver falando a minha citação no texto, ou se eu fosse citá-la entre parênteses, ponto e vírgula, beleza? Tem gente que coloca aquele i de dupla sertaneja, né? Chitãozinho e Chororó, aí tem gente que coloca esse, ou até coloca a conjunção e mesmo, mas é incorreto, certo? Dentro de parênteses é colocar o ponto e vírgula. 3 autores, você vai seguir a mesma regra, dentro do parênteses, separar os seus últimos nomes por ponto e vírgula, e então o último autor você põe vírgula e o ano, ou se for ao longo do texto, você coloca segundo Silva, vírgula, Pinheiro e França, 2006. Tranquilo? Você cita os 3 últimos nomes, né? Os últimos nomes dos 3 autores. Quando for mais de 4 autores, o indicado, pessoal, é usar et al. Et al significa e colaboradores. E aí, nesse caso, você coloca só o primeiro autor, et al, vírgula, e o ano, tá bom? Então, uma das consequências da distrofia é a diminuição da função pulmonar, Carmo e colaboradores, 1990. O mesmo vale no corpo do texto, tá bom? Marcondes e colaboradores, 2003. Ou uma outra opção que quase ninguém usa, que é Marcondes e outros, 2003. Então, usar e outros ao invés de e colaboradores. Essa não precisa nem usar, é só para vocês conhecerem mesmo, tá bom? Lembrando que apesar de et al ser também uma expressão latina de outra língua, vocês não colocam ela em itálico, que também é um erro muito comum. Inclusive, eu até cometia ele, até rever essa regra e lembrar que et al, assim como apud, você não coloca em itálico. Tranquilo, pessoal? E quando eu tiver uma entidade coletiva, vocês têm 2 opções, tá bom? Quando vocês citarem a primeira vez, coloquem assim, tá? Associação Brasileira de Normas Técnicas, ABNT. Nas citações subsequentes, coloque ABNT, já que você já avisou sobre isso antes. Uma outra dica, vocês podem pôr no texto. Por exemplo, segundo a Associação Brasileira de Normas Técnicas, tal análise é eficiente. Aí abre parênteses, ABNT 2011, fecha parênteses, beleza? O importante é que, no momento que você citar a sua sigla, a não ser que você esteja usando uma lista de símbolos e siglas, diga o que ela é, e nas citações subsequentes, você pode só falar a sigla, porque é entendido que no momento que você falou a primeira vez o significado dessa sigla, cabe ao leitor guardar o que significa para poder aplicar subsequente no texto, ou pelo menos sair procurando, né, na parte que ele já leu. Tudo bem? Citações de internet, pessoal, muitas vezes são colocadas como só Brasil 2012, tá bom? A não ser que você esteja tirando, por exemplo, no site da Embrapa, aí você coloca Embrapa 2012. Mas se for uma citação muito específica, coloca o país, né, Brasil, e o ano, tá? Aí lá na lista de referências, vocês detalham, ó, Brasil, no caso aqui foi tirado do Ministério da Educação. Então, outra opção que ele tinha, podia pôr MEC 2012. Mas como ele optou por Brasil, ele colocou Brasil, Ministério da Educação, o título. E aí vocês vão colocar disponível em, e vão dar um Ctrl+C, Ctrl+V no link, e colocar o dia que vocês acessaram. Acesso em 6 de maio de 2012. Porque esse 2012, pessoal, vai ser o ano que vocês vão citar a sua citação da internet.
Lembrando, tá? Se vocês estão citando um documento que vocês acharam na internet, o documento é igual ao artigo. Vocês vão citar normalmente, tá bom? O ano do documento, o título do documento. Esse exemplo aqui que eu estou dando é para citações, sei lá, no site de uma empresa, ou estava lá no site do MEC, não era um documento, estava no corpo do site. Aí vocês colocam um link, tá bom? Então, o link, honestamente, links de internet, isso é uma visão, assim, pouco pessoal minha, não são muito bem-vindos. Eu já coloquei em alguns textos e foram criticados. Interessante que sempre tem um documento mesmo se você pegou lá no Ministério da Educação, e esse documento tem toda uma referência que você coloca do mesmo jeito dos artigos, dos livros. Certo? Bom, e quando não tem autoria específica, né? Aí você, sem autoria específica, você vai colocar pelo título, tá bom? O desenvolvimento e a utilização das capacidades, que foi tirado de um texto que tem como título A Criança, de 1973, página 13. Sendo bem honesto, pessoal, dificilmente vocês vão ter alguma citação sem autor, tá bom? Se for sem autor, relembrando então, vocês colocam o título, 3 pontinhos, o ano e a referência. No caso aqui, igual aqui, ó. Conforme a análise feita em metodologia, 1980. Mas honestamente, se vocês estiverem achando aí trabalho sem título, a não ser que seja o único trabalho que vai te dar referência sobre o que você quer falar, é melhor você descartar e procurar outro. Certo? E quando eu tiver vários autores para a mesma citação, eu coloco em ordem alfabética. O que quer dizer isso? Quando eu quero falar uma coisa que foi tirada de vários estudos, você coloca, então, por ordem alfabética e não por ordem cronológica. Muita gente acha que você tem que colocar do mais antigo para o mais novo, e não. Você coloca em ordem alfabética justamente porque vai facilitar o seu leitor a buscar lá na lista de referências, tá bom? Então, no caso, ó, existe uma série de estudos, foi colocado em ordem alfabética. Alves, 77 e 78, Diese, tem um erro aqui nesse exemplo, tá vendo? Está em maiúsculo, não deveria estar, já que está no corpo do texto. Deveria ser só a primeira letra. E Monteiro. Ou existe uma série de estudos que fala, blá, 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 Alves, Diese, Monteiro. Então, sempre quando tiver mais de um artigo, e foi o que eu recomendei para vocês, pelo menos 2, para cada citação teórica, é bom ter pelo menos 2 fontes, coloquem os autores em ordem alfabética na hora de fazer a citação, tanto no corpo do texto, quanto ao final do seu parágrafo, entre parênteses, certo? Bom, e quando tiver várias obras de um mesmo autor publicadas no mesmo ano, você vai colocar aí sim em ordem, se for de anos diferentes, em ordem cronológica. Se for do mesmo ano, você coloca A, B e C, certo? Igual aqui, ó. A responsabilização individual por seu desempenho econômico foi promovida pelo incentivo à competição entre os indivíduos. Gonçalves Neto. 3 artigos de 2011. A, B e C. Lá na lista você vai colocar, ó, especificar certinho, ó, 2011A, 2011B, 2011C, tá bom? Lembrando que no caso de referências do mesmo autor e do mesmo ano, o que define a ordem das referências para inserir essas letras é a ordem alfabética do título. É por isso que o título que começa com educação é A, que começa com irreversível é B e que começa com propriedade é C. Tudo bem? É só por isso. Mais dicas. De novo, pessoal, preciso decorar isso? Não. Preciso separar essas dicas. Eu organizei no material justamente para ajudar vocês, para quando precisarem consultar, tá fácil, beleza? Lembrando que lá no manual que eu apresentei no início da aula 1 desse módulo, tem tudo isso bem detalhado. Inclusive, esses exemplos são de lá, tá bom? Depois das listas de referências, vocês podem colocar o glossário, que é opcional, mas ele tem que ser utilizado sempre que for necessário relacionar, em ordem alfabética, palavras de uso restrito ou de sentido obscuro empregadas no texto. Por exemplo, expressões regionais ou termos técnicos muito específicos. Por exemplo, isso aqui é diferente de lista de abreviatura ou símbolos, tá bom? Vocês vão colocar palavras ou até mesmo frases que forem muito específicas e precisar de um glossário. Por exemplo, se eu for ler um trabalho de educação à distância, olha que coincidência fortuita. Nesse caso, vai ter palavras que é bom colocar no glossário, a não ser que você explique ao longo do texto, como a aula virtual,
AVA, que é Ambiente Virtual de Aprendizagem, o que é download, o que é EAD. Então, se você não explicar ao longo do texto, você coloca um glossário no final. De novo, se não for uma quantidade muito grande, recomendo que vocês coloquem no corpo do texto, já que é um elemento pós-texto a menos que vocês vão ter que colocar. Tudo bem? Lembrando que ela é colocada após a lista de referências, certo? Muito pouco usado em TCCs, mas sempre tem a possibilidade. Tudo bem? E o apêndice, que também é opcional. Nesse caso, vocês vão colocar em um texto ou documento elaborado pelo autor, a fim de complementar sua argumentação. O apêndice, pessoal, é tudo que você coloca no texto que vai complementar algo que você falou lá no texto, mas você não, digamos assim, você tem o resultado de várias análises de qualidade de água da cidade de Patos de Minas e diz que a qualidade da água tem caído. Você pode citar no seu texto, lá, a qualidade de água de Patos de Minas tem caído segundo Copasa, por exemplo. Aí lá no seu apêndice você coloca os relatórios, as tabelas com os resultados da análise de água dos últimos 5 anos. Isso seria um uso inteligente do apêndice, certo? No apêndice você coloca coisas que o leitor, se quiser aprofundar no assunto, ele vai pesquisar. Ou quando às vezes algum dado matemático, alguma coisa que poluiria muito o seu texto, você joga lá para o apêndice, tá bom? Nesse caso, na prática, apêndices em TCCs vão conter a descrição mais detalhada de uma análise, procedimento, cálculo ou resultados que iriam sobrecarregar a leitura do seu texto base, tudo bem? Por exemplo, num secador rotatório, ele tem o chamado cálculo do grau de enchimento, que, para ser explicado, leva quase que uma página. Mas se eu colocar lá no meu corpo do meu texto, o grau de enchimento foi definido por isso, conforme apêndice A, quem quiser saber como calcular esse grau de enchimento, ele vem no apêndice e olha, tá bom? Então o apêndice é um complemento. Eu recomendo em TCCs, tá? Principalmente quando você quer ser mais direto no seu texto e ao mesmo tempo quer colocar todos os seus resultados, né, que são mais relevantes, né, e não deixar nenhum para trás, tá bom? O anexo também é opcional, mas aí no caso é um texto ou documento que não foi elaborado por você e que tem ligação com o trabalho desenvolvido. Então vou dar esse mesmo exemplo. Vocês falaram lá esse mesmo exemplo que eu dei da água. A qualidade da água tem caído. Se você monta uma tabela com os dados da Copasa, é apêndice. Se você pega a tabela no relatório da Copasa e coloca depois do seu texto, ele é um anexo. Essa é a diferença. Tá bom? E ele tem o mesmo objetivo do apêndice, que é estar acrescentando algo para o seu leitor. Certo, pessoal? Em resumo, tá? E são 2 aulas um pouco extensas, mas aí tudo isso que tem que estar na parte escrita do seu TCC completinho, certo? Final. Obviamente que no TCC1, a parte escrita que eu vou cobrar para vocês, como eu já expliquei, tem menos coisa que isso, mas é interessante que o seu TCC final, lá no final de TCC2, pelo menos passe por todos esses itens que a gente falou, tanto na aula 1 como na aula 2 desse módulo. Como conselho, pessoal, o que eu posso dizer é, não criem drama desnecessário com o TCC. Se organizem, sigam o seu cronograma e aproveitem esse período para aprender e crescer profissionalmente. É isso que eu posso estar recomendando. Sentar, né, na cadeira e escrever um texto é algo que toma tempo. Mas se você dividir e se organizar para fazer um pouco todo dia, ou para ter uma época do ano que você vai se dedicar mais a isso, não vai ter drama, nem ansiedade, nem, né, desespero que vai bater a sua porta. Tá? Lembrando que tudo aquilo que tira seu tempo pode estar te atrapalhando, tá bom? Principalmente quando você tiver que escrever TCC. TCC exige dedicação, mas não é algo difícil desde que for feito com seriedade, tá bom, pessoal? Então, assim, a gente finaliza esse módulo 2, onde eu passei sobre o projeto escrito, e aí a próxima videoaula nossa vai ser sobre a apresentação oral, onde ela é mais solta, não é presa a tantas normas, mas eu quero dar algumas dicas para estar ajudando vocês, principalmente aí para a nossa apresentação no final do semestre, tá bom? Então, muito obrigado, pessoal, e até a próxima.